como é a sua história de vida? Desde que qual foi o seu caminhar até você chegar aqui? Conta para mim como foi o seu sonho, como que você entrou na faculdade de Direito, me conta um pouquinho da sua história. Perfeitamente, Priscila. Em relação à história em si do mundo jurídico e também a história de vida, o sentimento de fazer direito surgiu justamente por uma tia minha, tia-avó, que ela sempre falava que eu iria seguir a carreira jurídica, né? E como cristão que sou, sempre busquei a guia e a direção de Deus para a profissão que eu fosse exercer. E sempre sentindo as confirmações do Senhor na minha vida, percebi que era esse o trajeto e o caminho que eu deveria seguir frente à minha profissão. E nasci na cidade de Olinda, né, no estado do Pernambuco. Nossa, Olinda! Meu Deus. Nada é por acaso, né? Morei em Olinda 3 anos. Muito interessante. E basicamente me criei até os 9 anos de idade na cidade de Paulista, quando minha família e a gente veio a se mudar para a cidade de Garanhuns, no estado do Pernambuco. E em 2012, vim a ser adotado pela Paraíba, né? Meu pai é paraibano, minha mãe é pernambucana, toda a família do meu pai é paraibana, né? E ao sermos adotados pela Paraíba, até então estamos residindo aqui, né? Em 2016, comecei o curso de Direito, né, como bolsista pelo ProUni. Deus assim abençoou e permitiu de passar com a bolsa integral, 100%, pelo ProUni no maior complexo particular aqui da Paraíba, para cursar o curso de Direito. E no curso de Direito em si, tive várias oportunidades, tanto do ponto de vista de práticas jurídicas, como também de competições, né, jurídicas. Vinha representar a instituição aqui no Pernambuco, em Recife. Representei também em São Paulo, numa competição a nível nacional. E até então, no 9º período da faculdade de Direito, eu vinha a passar na OAB, graças a Deus, né? Concluí e já comecei a advocacia. Vinha a ser contratado à época no escritório de advocacia que eu fazia estágio, e de lá eu passei 8 meses como advogado associado, onde depois de 8 meses eu vinha sair e montar meu próprio escritório. Uau, muito bom mesmo. Eu sei que já conheci muitas pessoas que começaram a fazer o curso de Direito e desistiram no meio do caminho, e outros depois que finalizaram, na hora de tirar o OAB, aquela dificuldade, né, para conseguir chegar até aqui. Eu sei que não é fácil, ainda mais Direito, né? Quanto tempo a faculdade é 5 anos, né? 5 anos, isso. 5 anos, muito bom. E hoje você é especialista, né? Até, gente, ele já trabalha com a gente, nós temos ele na nossa empresa também atuando, ele que no caso que fez todos os registros de marcas da nossa empresa. E nós vamos falar um pouquinho, os sonhos que te motivaram até aqui, quais foram esses sonhos? O que te trouxe hoje aonde você está? Eu sempre, como eu já disse, né? Sempre Deus, primeiramente, em primeiro lugar. Em segundo, os meus pais, minha avó também, minha família como um todo, que sempre me motivaram para isso, né? Meus pais, agricultores, semi-analfabetos, e eu tinha o grande desejo de entregar nas mãos deles o diploma, né, de formado, que eles não conseguiram mediante toda a sua história de vida, né, que não tiveram oportunidade, mas eles proporcionaram isso para mim, mesmo não tendo condições para tanto. E eu me lembro que na época, para eu vir para cá, para a cidade de João Pessoa, da cidade de Coremas para a cidade de João Pessoa, foi muita dificuldade, né? Na época morávamos num sítio, inclusive levava, né, lavagem para porcos, para criação de porcos, de gado, para o sustento da família, né? O pessoal de lá não me deixa mentir, porque muitos presenciavam isso, sempre estava ali naquela correria com a moto e levando essa parte, e sempre motivado por aquilo, né? Vendo aquela situação e com a promessa no meu coração que assim Deus ele me fez, que um dia ia me dar o diploma nas minhas mãos. E passados-se os anos, né, graças a Deus se concretizou essa promessa e essa conquista, e estamos aí atuando na advocacia de uma forma efetiva, né, uma profissão que eu amo, né, de coração, e que certamente sempre traremos os melhores resultados possíveis, buscaremos sempre os melhores resultados possíveis para os nossos clientes. Muito bom. E falando sobre dificuldades,
quais foram os pontos de dificuldade que você teve para chegar até aqui, que você pode passar para quem está nos ouvindo, que é para essas pessoas verem que todo mundo passa por dificuldades. Então, e você venceu, você está aí. Para essas pessoas que estão nos ouvindo, para não desistir dos seus sonhos. Você tem alguma dificuldade que você queira nos contar, que você passou durante esse caminho? Sim, com certeza. Eu recordo uma dificuldade que veio à mente agora, né? No curso de Direito, eu sempre tenho desejo de estagiar. O estágio é muito importante para todos aqueles que desejam seguir uma profissão, uma carreira, porque envolve muito a questão prática das situações, né? Da profissão em si. E eu nunca consegui estágio, propriamente dito, em escritório de advocacia. Sempre mandava currículo, fazia entrevista, sendo que nunca dava certo, por permissão de Deus mesmo. Em dado momento, eu consegui um estágio, por indicação de um grande amigo. Esse grande amigo ele me indicou para esse escritório, sendo que, chegando nesse escritório, eles tinham uma política lá que não pagavam, no caso, remuneração, até mesmo bolsa de estágio para os estagiários, que é plenamente possível. Contudo, eles não faziam esse repasse, esse pagamento justamente do estágio. Do estágio, exatamente. E chegando lá, eu não tinha condições até mesmo financeiras para poder estar me deslocando de casa ou da faculdade para o estágio. Tinha dias que eu não tinha o dinheiro da passagem para poder ir para o estágio, mas no pensamento, eu não posso estar recebendo agora, mas mais do que isso, mais do que o próprio dinheiro, mais do que uma bolsa de estágio, é o conhecimento que eu vou adquirir nesse estágio. Porque o conhecimento, ele abre portas. Exatamente. E com o conhecimento, né? O conhecimento, isso é uma filosofia que eu adoto para minha vida. O conhecimento, ele vale mais do que o próprio dinheiro. Porque muitas pessoas, elas às vezes angariam valores sem ter conhecimento, vamos supor, por uma herança, ou porque ganharam em um sorteio, sendo que elas não têm conhecimento para administrar o recurso que está em suas mãos. Ela não tem conhecimento para gerir aquilo que está em suas mãos. Então, querendo ou não, há quem pense favoravelmente ao meu pensamento, há quem discorde, eu respeito, mas a minha filosofia de vida é justamente essa. E ao passo que tinha dias que eu não tinha nem sequer a passagem do ônibus para ir para o estágio, mas mesmo assim procurava um jeito, pedia emprestado e ia para o estágio justamente para aprender e poder um dia colocar em prática todo aquele saber que eu estava adquirindo naquele estágio. Essa foi uma das dificuldades que eu recordo no tempo da universidade. É assim mesmo. E eu vejo assim que muitas pessoas elas têm uma ilusão, né, que tudo é fácil. Nada é fácil. Tem um processo para você chegar lá. Com certeza. Então, eu acredito que na vida, né, sempre vai ter processos. Então, o processo tem que ter maturidade, tempo. Então, é isso que também eu gosto de levar, essa mensagem, que tudo tem o seu tempo determinado. As pessoas ficam ansiosas, né? Mas você vai passar por dificuldades. Mas vai chegar um momento que você vai ter passado por tudo isso e isso vai servir de alavanca para você no futuro. Com certeza. Para se tornar o que você é hoje. Então, se você não passar por dificuldades, você não vai dar valor. As dificuldades, ela vem para agregar valor na vida da gente. Não é verdade? E os momentos, eles não são eternos, né? Eu costumo dizer também que se alguém está passando por um momento difícil, aquele momento não é eterno. E da mesma forma, um momento bom, ele não é eterno. A vida, ela é cheia de altos e baixos, situações de dificuldade e situações de bonança também. Então, acho que cabe às pessoas, justamente nesse sentido que você trouxe, gerirem não tão somente os recursos, como também procurar gerir as emoções frente a cada dificuldade e adversidade da vida. Eu falo isso porque as adversidades e dificuldades que eu passei no tempo de graduação, antes mesmo de começar a universidade, não me fizeram desistir. Estou aqui hoje para contar a história dizendo o quanto Deus é bom, Ele opera em nossas vidas, basta acreditar, bem como também não desistir e persistir. Exatamente, porque Deus ele já deixou tudo aí pra gente. Só que tudo depende das tomadas de decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Todos os dias nós temos a oportunidade de tomar uma decisão. É o acordar, né? Porque eu até postei esses dias no meu Instagram.
Sobre a questão se a sua marca existe já ou não. Você faz já uma consultoria, Sim. não é? Então, a viabilidade, a gente faz a viabilidade daquele registro. Se aquele registro é viável, né, para ser protocolado, a gente informa para o nosso cliente. Caso não seja, também informamos para que ele esteja munido de informações conforme a verdade, conforme a transparência e que de fato vai acontecer. Porque não adianta a gente fazer uma falsa promessa, né, de registro, de conseguir aquele registro, tendo em vista que já há outras marcas que possam haver uma confrontação. Porque, por exemplo, vamos supor que temos um produto, vendemos água mineral. Né? Se a minha água mineral, por nome específico, ela venha a ser utilizada para cosméticos, não há uma confrontação porque são produtos distintos, são produtos diferentes. A não ser que uma dessas marcas já detenha o uso exclusivo no sentido de alto renome. Né? Mas caso contrário, aí é plenamente possível fazer o registro em produtos distintos, diferentes, com a mesma nomenclatura, porque não vão ter confrontações. Agora, por exemplo, se eu vendo água mineral e você também vende água mineral e utilizamos o mesmo nome empresarial, a mesma marca naquele segmento, logicamente, quem tiver o registro, ele pode até mesmo fazer com que o outro deixe de usar e utilizar aquela logomarca e aquela marca, tendo em vista justamente o registro e o uso exclusivo e a segurança jurídica que traz o registro da marca. Exatamente. Isso é primordial. Então, eu vou passar isso para vocês. Acho que é muito importante. É um detalhe. Outra coisa também que eu quero atentar a vocês. Não achem que o negócio de vocês é pequeno. Se você tem o sonho, se você tem vontade de crescer, acredite. E o primeiro passo é você registrar a sua marca. Porque quando você registra a sua marca, você fica tranquilo. E se você expandir, você crescer, você virar uma marca aí nacionalmente grande, né? Ou até internacional, você já vai estar tranquilo referente a isso. E como se resguardar frente aos riscos das atividades empresariais? Bom, Priscila, em relação ao resguarde, né? A gente fala isso do ponto de vista da advocacia preventiva, né? Não só existe a advocacia repressiva quando necessita de processos, mas a gente também pode estar buscando meios para resguardar as pessoas jurídicas ou pessoas físicas de eventuais processos, tanto do ponto de vista de anular a questão dos riscos ou até mesmo de mitigar esses riscos, né, os prejuízos que podem ocorrer. Então é muito importante que um empreendedor, uma empresa, ela tenha, né, um corpo jurídico de qualidade, um corpo jurídico de excelência em todas as suas áreas possíveis, tanto do ponto de vista fiscal, tributário, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista civil, questão de contratos, questão de parcerias comerciais, direito empresarial, como o registro de marca, execuções de procedimentos que são necessários dentro da empresa, né? Até mesmo do ponto de vista ambiental, a depender do negócio, do direito ambiental. Também do ponto de vista até mesmo do direito criminal, né? Porque tem empresas que necessitam desse aporte, às vezes por uma falsa imputação e necessitam de uma defesa, né? Às vezes acontecem fraudes dentro da própria empresa e necessitam de um profissional especialista na área para que seja resguardado tanto o direito dos sócios quanto o direito da própria empresa e também dos colaboradores que ali estão permeando na empresa. Exatamente. Por experiência própria, eu realmente aconselho você sempre ter um amigo advogado que esteja sempre ali do lado da sua empresa, porque no momento que você precisar, às vezes a gente nem imagina e a gente com certeza aparece no meio do caminho. Eu já passei por várias situações e, graças a Deus, todas resolvidas. Se você não estiver atento a isso, você paga errado. Com certeza. Às vezes nem é porque porque são muitos detalhes. Eu tenho muitos produtos na empresa, então é muito detalhe. Se você não tiver um acompanhamento, você se perde. É fácil você se perder. Vamos lá. De que forma o empresário consegue proteger a sua marca construída? Perfeito. Uma boa pergunta, Priscila. Como a gente já falou, a forma, o segredo para aquele empresário ele vir a proteger a sua marca é desde o princípio.
desde do nascimento. Você quer empreender, tenha essa certeza e tenha essa convicção. É necessário registrar sua marca. Só se você quiser continuar sendo sardinha, aí é outra história. Mas se você quer virar um tubarão no mercado, né, se você tem esses anseios, tem essa mentalidade, então é necessário que você registre a sua marca, que você proteja o seu patrimônio intelectual, para que mais à frente, no futuro, você não venha a ter prejuízos com isso. Né? A gente voltando para o início da nossa conversa aqui. Muitas das vezes erramos por falta de conhecimento. E o conhecimento ele é muito mais valioso do que o próprio recurso monetário, assim digamos. Então, quando se tem conhecimento e quando se está precavido dos riscos, mesmo que não consiga eliminá-los de forma 100%, né, o risco da atividade, mas consegue mitigar consideravelmente os riscos dessa empreitada. Você também, eu vi que você tem na parte de contábil também uma formação na parte contábil. Isso, no caso eu sou graduando em Ciências Contábeis, né, pela Universidade Federal da Paraíba, tendo em vista esse ambiente, né, esse empresarial de assessoria que fazemos para empresas, me vi na necessidade de estar ampliando os conhecimentos até para também futuramente estarmos prestando serviço do ponto de vista contábil para as empresas também e financeiro. Nossa, eu gostei, viu? Que bacana. Contabilidade e advocacia é ligado, né? É de mãos dadas. Com certeza, com certeza. Se você consegue ter esses dois nichos juntos, agregados, é perfeito. Com certeza. Porque eu acredito que no Pai Rico e Pai Pobre, no livro Pai Rico e Pai Pobre, diz lá, você tenha na sua empresa um bom advogado e um bom contador. Um amigo advogado e um amigo contador, porque para você crescer, isso é primordial. Não é verdade? Com certeza. E assim, vendo essa necessidade, né, que muitas das vezes, não falando mal ou criticando os profissionais da área, mas em todas as áreas a gente vislumbra isso, né? Seja um fisioterapeuta, um médico, tem aqueles que não fazem realmente por devoção e por amor à profissão. E termina com que não prestam um serviço de qualidade, às vezes não tem a expertise para aquele determinado segmento, aquela determinada área e causam prejuízo para as pessoas. Sim. Quando eu vi a atuação de alguns determinados contadores ou até mesmo colegas advogados, né, que não vêm ao caso, eu me vi mais ainda nessa necessidade de agregar os dois conhecimentos para que o nosso cliente, mais do que cliente, nosso amigo empresário, ele possa estar sempre bem assessorado e ter uma qualidade na prestação de serviço, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista contábil. Porque na contabilidade, o profissional contábil, ele ajuda, né, a partir das demonstrações contábeis, seja ela balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, né, demonstrações de mutação do patrimônio líquido, entre outras demonstrações. A partir dessas demonstrações, ele fornece para o tomador da decisão, para o usuário, né, os stakeholders, a informação contábil para que eles possam tomar a decisão. Então, tudo isso gira em torno de tomar decisões. Como bem brilhantemente você trouxe no início desse podcast, os empresários eles são tomadores de decisões. Sim. Então, se eles estão bem assessorados do ponto de vista contábil, com as informações contábeis que necessitam do seu negócio para não caírem em furadas, também do ponto de vista jurídico, são extremamente, né, necessários desse acompanhamento. Então, quando a gente une os dois, a empresa só tende a crescer. Né, e a estar sempre protegida, tanto do ponto de vista contábil quanto do ponto de vista jurídico. Com certeza. Outra coisa também que eu achei bem interessante, você falando sobre a marca, quando você for decidir a sua marca, né? Porque primeiro você vai escolher o seu nicho, né? Você enxergou o seu nicho, decidiu, formou ele, aí vem a marca do seu nicho. Você registrou a sua marca, você tem que também ter cuidado em relação a... Quando você registra a sua marca, a especificação... Eu esqueci o nome agora. A especialidade, o segmento. Segmento da sua empresa. Isso é tão importante na parte contábil também, porque dependendo do Sim. segmento que você coloca ali, o nicho, no seu nicho... Porque assim, no seu nicho tem várias opções, né? Então, dependendo da forma como você coloca ali, isso aí vai trazer resultados em várias situações dentro da empresa ao longo do tempo.
faz parte da nossa vida, né? Se você não está pensando em crescer, uma hora você morre. O crescimento Fica à deriva, é né? diário. O crescimento é diário em todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Como nós nos conhecemos, né, na igreja. Então, uma pergunta que cabe bem dentro desse podcast é como que fica Deus nos seus negócios? O Senhor, Ele... Né, o meu Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são tudo para mim. Né? Ele é tudo para mim, porque são 3 em 1, 1 em 3. E o Senhor, nos meus negócios, ele é o primeiro. Né? Tudo que eu vou fazer, eu sempre busco direção de Deus, para que o Senhor possa me guiar nos meus passos, guiar nas minhas tomadas de decisões e possa clarear a minha mente, me dar luz e direção para que eu possa tomar a melhor decisão frente ao meu negócio. Porque nada adianta fazermos as situações sem termos uma direção, né? Sem termos uma bússola nesse trajeto. Então, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, ele é a minha bússola, ele é o meu condutor e é o meu capitão. Né? Então, sempre eu busco a orientação dele para a tomada de decisões da minha vida. Sempre está em primeiro lugar. Muito bom. Na minha também. Eu acredito que Deus ele tem que estar em primeiro lugar em qualquer momento da nossa vida, né? Seja na sua vida pessoal, na sua vida do trabalho. Sem essa direção, nós podemos tomar caminhos errados. Nós tomamos caminhos errados se não tiver essa direção. Então, eu falo por experiência, muitas coisas eu consegui melhoria. Na verdade, tudo que eu consegui de melhor foi pelo caminho de Deus, né? Então, eu busco também na área do empreendedorismo sempre a palavra de Deus. Porque, por exemplo, eu sempre antigamente eu era uma pessoa extremamente ansiosa. E eu tinha uma ansiedade fora do normal. Principalmente depois com a empresa, quando acontecia alguma coisa muito difícil, porque no empreendedorismo muitas coisas difíceis acontecem, principalmente quando você quer crescer. Quando você quer crescer, a dificuldade é muito grande. E é maior, porque quanto mais estágio você sobe, maior fica difícil. Mais fica difícil, na verdade, né? Mais fica difícil. Então, nessa busca de crescimento, no começo da empresa, quando acontecia alguma coisa ruim, eu ficava muito mal. Eu ficava assim, eu passava o dia chorando, sabe? Falando, meu Deus, por que isso... E a ansiedade do futuro, do que ia acontecer, isso me trazia uma angústia muito grande. Mesmo eu buscando a Deus, eu não tinha essa consciência de que a gente precisa descansar no Senhor. Sim. De que tudo tem um tempo determinado. E isso é primordial. E tudo tem um propósito. Não é verdade? Esse é o segredo. Esse é o segredo do negócio. E o que mais que você tem para nos dizer, Davi, sobre essa parte da empresa, no caso, né? Do pequeno empreendedor? Porque, assim, o que acontece? O pequeno empreendedor, o mal do pequeno empreendedor é o seguinte, ele sempre vai falar assim, eu não tenho condições. Eu não tenho condições de pagar um advogado. Eu não tenho condições de registrar minha marca. Sempre vai deixando para depois. Vai colocando empecilhos. Não é isso? É verdade. Esse é um ponto que deve ser superado pelos pequenos empreendedores, né, pelas pequenas empresas, justamente pelo fato de que pode causar um prejuízo muito maior mais na frente. Né? Quando vai se protelando, postergando, né, todos esses pontos que são de extrema importância, nossa, lá na frente pode causar um prejuízo que não está no gibi para esse empreendimento. Só a título de exemplo, nós temos uma empresa que ela veio registrar conosco, né, como para proteção da sua marca. Com a concessão desse registro, né, ela vai ter plenos poderes de qualquer outro empreendimento, qualquer outra empresa que adote a sua marca, a requerer que ela venha, né, notificar de forma extrajudicial, antes mesmo do processo, uma notificação, envia para o endereço, que ela venha retirar aquela logomarca, aquele nome empresarial, até mesmo do seu próprio CNPJ. Né?
Então, assim, também podendo, em caso de continuação e desobediência desse pedido, podendo ter que pagar multa, e altíssima. Porque a multa aí vai ser com base no percentual em cima do faturamento da empresa que tem o registro. Exatamente. Então, termina que isso aí também gera até valores para a própria empresa, né, frente às outras empresas que estão fazendo uso indevido da sua marca. Exatamente. Além da marca também, cite alguns dados, assim, por exemplo, alguma parte da empresa que você tem que tomar cuidado para você não receber multa. Quais são os cuidados que o empreendedor ele tem que ter nessa parte de multas, principalmente fiscais? Pronto. Nesse caso, na área fiscal, né, é muito importante que o escritório de contabilidade que assiste o empresário cumpra os prazos. Cumpra os prazos e faça conforme a legislação ela prevê para aquele determinado tipo de operação, né? Vamos supor, por exemplo, uma empresa, um escritório de contabilidade deixa de emitir uma nota que era necessária, né? Uma nota fiscal para um transcorrer, né? No caso, um transporte de uma mercadoria de um local da cidade para outro. E aquela determinada empresa ela vem a ser abordado por fiscais, né? Sim. E está sem nota fiscal. Logicamente vai ter uma multa por causa daquilo. E às vezes querem até apreender a própria mercadoria também, como a gente vê na prática. Aí vai ser necessário uma ação para conseguir a mercadoria de volta, ter que fazer o pagamento, né? Aí vai ver a questão da multa que vai ter que pagar, entre outras circunstâncias que também estão envolvendo a área fiscal. Né? A declaração fora do prazo que deve ser feita, né, do imposto de renda e assim por diante. Agora, uma dúvida que eu fiquei aqui também, em relação aos empreendedores contábeis, quem tem o escritório de contabilidade, no caso, o contador que tem um escritório de contabilidade, eu acredito que ele tenha uma necessidade muito grande de uma consultoria também no direito, né? Na parte de Com direito. certeza. Assim, o profissional contábil ele tem um norte do direito, até porque nas cadeiras da academia, né, da graduação de contabilidade, ele paga algumas noções de direito empresarial, de direito tributário, né? Mas ele não tem noção completamente da amplitude do direito. Porque o direito, como um professor meu, ele costumava dizer, o direito é um só. Sendo que pelo fato de sermos burros, temos que dividir o direito para melhor estudá-lo, né? Eu acho que o fator não é nem sermos burros, é porque nós não usamos 100% da nossa capacidade neural. No caso. Era a forma que ele expressava, né? A forma caricata que ele expressava na sala de aula, e ele trazia justamente isso. O direito é um só. Agora, pelo fato de sermos todos nós aqui que estamos burros, não temos que dividir o direito para poder melhor estudá-lo. Né? Era porque a forma uma área muito complexa, exato, né? Também, se você for ver, é uma ramificação gigantesca. Exato. E daí o profissional contábil ele tem noções, mas ele não tem aquele conhecimento técnico específico na área do direito. Por isso que é importante também que ele esteja resguardado. Até porque hoje a legislação ela caminha no sentido da responsabilidade do contador. Sim. Da responsabilidade daquele que faz a demonstração contábil. A responsabilidade daquele que emite as informações. Por exemplo, um case que está em muita alta, da Americanas, por exemplo, se investiga, né, nessa investigação, se vê nessa investigação até o ponto de vista do contador ter praticado fraude, né, uma possível fraude frente ao contexto. Sim. Devido às manifestações terem sido as demonstrações, as publicações terem sido contrárias e ter um rombo muito grande, né? Então, isso deixou de olhos abertos e ele vai necessitar também de assessoria jurídica de resguardo da sua responsabilidade. Certo. O contador, eu acredito que o escritório de contabilidade ele tem noção dos riscos que ele também corre em relação a uma empresa, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque, assim, o contador, ele é o advogado da empresa também, né? É um certo advogado da empresa. Se você for olhar por um sentido, assim, de questões fiscais.
Questões fiscais, vamos dizer assim, se ele erra feio com uma empresa e causa um prejuízo muito grande para a empresa, e a empresa entra com uma ação contra ele, ele pode ter prejuízo muito grande, né? Sim, porque no caso aí vai ser averiguado se aquela multa, aquela circunstância que gerou uma obrigação para o empreendedor foi oriundo de erro do profissional, né? Inclusive já teve decisão recente, né? Uma determinada pessoa entrou em contato com um contador, né? Para fazer uma declaração, e nisso ele falou que estava tudo ok. Contudo, passou o tempo, veio a Receita Federal e dizendo que não estava nada ok. Ele teria que pagar uma multa de R$30 mil. Ele ingressou com ação de regresso, né, com ação para reaver esses valores em face do contador que agiu devido à sua responsabilidade civil. Ele não agiu conforme a lei e terminou que teve que arcar com esse valor da multa. Sim. Então é muito importante que o contador ele esteja resguardado do ponto de vista jurídico também, frente aos riscos que se tem o próprio empresário. Então não é de qualquer forma, ele tem que prezar sempre pelas demonstrações contábeis conforme de fato é. Senão há uma responsabilidade do ponto de vista civil, fiscal e até do ponto de vista criminal. Contra o contador, o profissional contábil. Sim, eu vejo que hoje eu sempre vou falar com um pequeno empreendedor. Porque o grande, na maioria das vezes, ele já tem o seu contador e o seu advogado dentro da empresa. O advogado nem tanto, mas o contador em si, ele já tem dentro da empresa, né? Já os pequenos empreendedores, quem tem um negócio há 6 anos, há 5 anos, às vezes só tem 2 lojas, tem 2 empresas, ele não tem um contador só para ele, né? Então, às vezes acontece... O que acontece? Eu vejo assim, os contadores fazendo serviços com valores menores, né? Então, só é mais para gerar guia, não tem aquela... realmente, assim, não está aprofundado mesmo dentro da empresa com a operação real da empresa. Então, eu acredito que isso também você faz, você dá essa consultoria nessa área, para você ver se realmente o empreendedor ele está fazendo isso certo, correto, se ele está com um contador correto também dentro da empresa. Em relação à questão de profissionais, claro que a gente tem escritórios de contabilidade que são parceiros do nosso escritório de advocacia e, logicamente, a gente indica ele por saber justamente da qualidade do serviço que é prestado, né? E da responsabilidade também frente ao cliente. Mas sempre quando a gente se depara com situações que são causadas pelo profissional contábil, que não vem que venha a contrariar a legislação, até mesmo causar prejuízo para o nosso cliente empresário, a gente marca reunião com o cliente, marca reunião com o contador, para que a gente possa sentar e ver, né, uma melhor saída frente àquela situação e buscar sempre, caso ele não queira trocar de profissional, buscar com que aquele profissional ele venha a acertar e deixar de praticar aqueles atos que são equivocados, né, que são movidos por erros. Entendi. No caso, quem quiser contratar os seus serviços, você tem pacotes, como que você faz com a empresa? Você tem já um pacote fechado de tudo ou só naquela área específica? Como é que funciona? Bom, em relação a esse tipo de tratativas, geralmente a gente faz diretamente com o cliente, porque todo negócio ele tem uma realidade, né? Sim. Não adianta a gente vender um serviço que aquele negócio em específico ele não vai necessitar. Sim. Então a gente faz um acompanhamento, uma análise, um planejamento, né? Se reúne com o cliente e até do ponto de vista de ética também da própria OAB, eu não costumo divulgar valores porque o próprio estatuto ele nos proíbe. Sim. Mas a gente dá todas as informações de forma clara, transparente para o nosso cliente no momento da contratação, no momento que a gente senta à mesa para negociação. Vai de acordo com a necessidade do momento do cliente. Exato. Né? Porque, por exemplo, vamos supor uma empresa que ela é prestadora de serviço, né? Vamos pegar esse exemplo aí dos contadores. Um escritório de contabilidade nos contrata para prestar um serviço de assessoria para eles.
Até então, se a gente for analisar um contexto mais superficial que seja, eles não vão ter necessidade de uma assessoria no campo do direito ambiental. Eles não vão tratar com questões que envolvem o meio ambiente, né? Então, assim, desse ponto de vista, já não entra no orçamento da consultoria. Sim. Entendeu? Diferentemente se fosse uma empresa que trabalha com resíduos químicos, né? Com resíduos biológicos, que às vezes tem um contato com o meio ambiente e envolve matérias de direito ambiental. Do ponto de vista também de uma empresa que é mais simplificada, que é optando pelo Simples Nacional, as pequenas e médias empresas, mais ou menos, também entram nesse campo, que elas são aderentes ao Simples Nacional. Muitas das vezes não é necessário uma assessoria do ponto de vista criminal, né? É mais esporádico, né? Não é habitual. É algo que pode acontecer uma vez perdida, no português coloquial. E termina que não colocamos esse serviço como principal e nem também no pacote, né? Mas termina que, de forma esporádica, quando for necessário, aí se faz o pagamento dos honorários referente àquele serviço que for necessário naquele momento. Entendi. No caso, se eu quiser te contratar, eu falo assim, olha, Davi, eu quero que você dê uma olhada na minha empresa e ver se tudo o que está acontecendo está certo. Como é que você faz essa dinâmica para entender a necessidade do cliente? Por exemplo, às vezes não tem uma necessidade específica na hora, mas ele quer crescer, por exemplo. Tem pessoas que querem abrir franquia. Sim. E aí, contratos de franchise. Franchise, no caso. E aí, tem que ver realmente se você está... como é que você passa isso para o cliente? Como é que você faz isso? A gente faz, como eu disse, né? A gente faz todo um planejamento da realidade do cliente e do exponencial crescimento que ele deseja, né? E também a realidade do mercado, frente àquele produto ou até mesmo aquele serviço que ele presta. E também a análise das demonstrações contábeis daquela empresa para que a gente possa ter uma noção de se a empresa está crescendo, se ela está estagnada, como é que está indo a sua realidade, né? Então, assim, desse ponto de vista, a gente sempre senta com o cliente no nosso escritório, nos reunimos e debatemos esses pontos, as necessidades. Vamos supor, o ponto de vista tributário. Faz um planejamento tributário e diz, meu nobre amigo empresário, você está numa realidade que não era para estar sendo aderente ao Simples Nacional, mas é para ser outro tipo de aderência nesse sentido, né? Você você não tem mais porte para ser um MEI, um microempreendedor individual, porque seu faturamento já aumentou, já ultrapassou a casa de 81 mil, né? Então todas essas realidades a gente traz para o nosso cliente para que ele possa ter um melhor direcionamento. E você vai tratar também a parte de contábil, ou essa parte de contabilidade que você está estudando é só para agregar valores ou você também vai ter área contábil na sua empresa? Pronto. Como ainda, né, não fiz o exame, né, que é necessário para o conselho de contabilidade, até porque eu estou no curso ainda, nós temos também, eu faço mais indicações para o escritório de contábil parceiro, né, que ele preste esse serviço e com excelência e termina que a gente está sempre em comunicação, que é mais chegado, tendo em vista que a gente já sabe da qualidade do serviço, mas sempre analisando de todos esses pontos, né? Apesar de não estarmos ainda prestando propriamente, diretamente o serviço de contabilidade, mas nós indicamos os profissionais que são qualificados para esse tipo de serviço, para cada segmento de empresa, porque temos especialistas em cada área, até do ponto de vista contábil, né? Por exemplo, a questão construtoras.